Você já deve estar acostumado, eu adoro trazer empresas que estão no nosso cotidiano, tipos de empresas, né, que estão no nosso cotidiano, para falar como elas funcionam, principalmente aquelas empresas que a gente não se pergunta como funciona. Já trouxe aqui a TOTUS de sistemas de gestão, já trouxe aqui nos 60 minutos a CCR, que hoje mudou o nome para Motiva, que é a concessionária da nossa BR-101, daqui do sul de Santa Catarina até Porto Alegre, indo para a Serra Gaúcha também. E hoje eu vou trazer uma das principais empresas privadas de saneamento do Brasil, totalmente privadas, pelo menos pela informação que eu tenho, a gente vai descobrir isso agora, que é a AEGEA. A AEGEA, que é uma empresa que está no portfólio da Itaúsa, por exemplo, e muita gente como eu conheceu a AEGEA por conta da Itaúsa, mas que tem muito mais do que isso, tem muitos outros investidores também de grande porte e que está em Santa Catarina, nos municípios de Penha, São Francisco do Sul, Camboriú, Bombinhas e Palhoça. E para explicar esse negócio de saneamento, eu tenho o prazer de conversar com a presidente da EGEA em Santa Catarina, a Reginalva Mureb. Reginalva, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Prazer falar com você. Boa tarde a todos que estão conosco através dos 60 minutos da Rádio Som Maior. Reginalva, primeiro eu quero mais detalhes sobre a AEGEA, porque acompanhando o mercado há muito tempo, a minha visão de empresas é muito focada pela Bolsa de Valores, e eu lembro quando foi anunciado que a Itaúsa tinha adquirido uma participação na AEGEA, uma empresa de saneamento não listada na Bolsa Brasileira. Eu queria que tu contasse um pouco da AEGEA, onde surgiu, de onde veio e, além da Itaúsa, quem são os outros sócios da AEGEA? A EGEA surge lá em 2010, né? Está completando esse mês 15 anos de empresa. É uma empresa jovem, né? E começou com 2 concessões. Uma ali no Mato Grosso, Campo Grande, e também na região dos Lagos, uma concessão que era composta de 5 municípios, né? A EGEA aí, por volta de 2014, contou com a entrada de um sócio, o Fundo Soberano de Singapura, e ali há 3 anos atrás, também com a Itaúsa, né? E eu tenho para mim que essa trajetória vitoriosa da EGEA está relacionada a várias questões, né? Ela é uma empresa que nasce com uma estrutura familiar, ali a Equipave. São 2 famílias do interior de São Paulo que abraçam o saneamento com o propósito de apoiar o país para superar esse déficit que tanto prejudica a nação, né? Então, a partir daí, a EGEA vem crescendo, hoje já está presente em 15 estados brasileiros, atendendo 38 milhões de pessoas, com 23 mil colaboradores, né? E, enfim, e continua enfrentando desafios. Acabou de assumir o Pará, para ali, então, levar saneamento e melhorar a condição de vida da população do Pará. Sim, quando a gente pensa em saneamento, saneamento que é basicamente água e esgoto, a gente pensa aqui em Santa Catarina na Casan estadual ou nos sistemas municipais. Um ou outro município não tem a Casan ou um SAMAI, né, que são principalmente essas unidades locais. Como é que entra uma empresa privada nesse mercado? Por que esse mercado hoje é tão dominado pelas iniciativas públicas e tem tão pouco empresas privadas nesse setor? Até a Constituição de 88, Arthur, não era dado ao privado participar desse mercado, né? A prestação de serviço era entendida como pública, como de fato é, só que não poderia ser prestada pelo privado. Então, a Constituição de 88 abre essa possibilidade, e a partir daí, como a gente não contava com know-how, o privado não contava com know-how, vieram algumas empresas públicas internacionais, né? Então, Portugal esteve por aqui, a França, os espanhóis, né?
e cada um ali assumindo as primeiras concessões no país, né? Na condição de empresas que não seriam aquelas empresas públicas, as 27 companhias estaduais que nós temos pelo país. Antecedente às companhias estaduais, nós contávamos com os SAIs, os DAIs, os SAMAIs, que são autarquias ligadas diretamente ao município, né, ao poder público. Então, nós temos no Brasil um histórico de autarquias, e a partir ali dos anos 70, nós temos a criação das companhias estaduais, que estão aí até hoje, que prestaram e continuam prestando um importante serviço aos brasileiros, especialmente quando se trata de abastecimento de água, né? Conseguiram evoluir bastante, e nós temos um gap importante no saneamento, no que diz respeito à coleta e tratamento dos esgotos no país inteiro, né? Nós temos aí pouco mais de 50% de coleta de esgotos dos brasileiros. Então, nós temos mais de 100 milhões de pessoas com disposição inadequada de seus dejetos, porque não tem infraestrutura, porque a rede não passa na porta, porque não tem um dispositivo de tratamento adequado. Uhum. E como é que é a entrada, então? Porque o mercado estava estabelecido, né? Sim. Mesmo locais, a gente tem ainda um problema de saneamento muito grave no Brasil, mas algum esgoto existia nos municípios. O problema maior é espalhar esse esgoto a todas as unidades, todos os moradores, mas algum esgoto existia. Quando é que uma empresa como a EGEA, que é privada, ela consegue substituir uma empresa pública? A EGEA, a partir da autorização ali da Constituição de 88, depois nós tivemos uma legislação federal em 95, né? Uhum. E o marco do saneamento, a reformulação dele vem muito próximo, né? Em 2020, nós temos um aperfeiçoamento do marco que começa ali em 2011, né? Uhum. Então, veja que faltou no Brasil essa segurança jurídica para o privado entrar, apostar e investir, né? Por outro lado, nós não tínhamos ainda uma estrutura regulatória, né? Instituições com capacidade de fiscalizar esses contratos que dessem também segurança ao privado e ao público. Hoje, essa questão no país já avançou bastante, nós temos aí regulação. Em Santa Catarina, nós temos pelo menos três grandes instituições que regulam contratos de concessão, e isso tudo encorajou o privado a participar e a buscar contribuir. E como contribuir? Através das licitações. Isso só pode acontecer através de licitação, né? Então, quem comanda esse serviço é o ente público, né? E num dado momento, seja o Estado através de convênios com os municípios, seja o município individualmente, toma a decisão de uma licitação e os privados participam ali. Essas licitações normalmente consideram o valor da tarifa, um desconto na tarifa, um valor de outorga, enfim, cada um tem o seu modelo, e a partir daí o privado, vencendo essa licitação, assume o contrato. São contratos de longo prazo, normalmente 30, 35 anos, porque os investimentos são altos, né? E esse retorno precisa se dar aos poucos. Então, para manter uma tarifa módica, possível de ser assumida pela população que paga esses investimentos. Uma outra questão, e aí a gente já vai entrando mais no operacional. Toda empresa de saneamento, ela cuida necessariamente do fornecimento de água e do tratamento do esgoto, ou pode atender apenas um dos dois serviços? São vários modelos, né? São várias formas de se estabelecer um contrato de concessão. Pode ser uma concessão plena, e no caso seria considerar abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Pode ser uma concessão parcial, no caso considerar somente esgotamento sanitário, somente água. Pode ser uma concessão onde o poder público, né, o município, fica com a produção de água e a distribuição da água e os investimentos na distribuição fica a cargo do privado, e mais o esgotamento sanitário. Pode ser um modelo de parceria público-privada, onde
o ente público continua fazendo investimentos, né, pagando por parte desses investimentos a efetivar, isso quando ele tem uma condição, uma capacidade, né, de alocar verba, também pode se dar através de uma PPP, uma parceria público-privada. Enfim, a alocação de ativos, são vários modelos. O ente público vai escolher ali aquele modelo que mais conversa, que mais atende às suas expectativas, e aí o privado, normalmente a EGEA analisa, né, considerando o montante de investimento, o retorno, a garantia desse retorno, a segurança jurídica, né, a questão de uma regulação organizada, enfim, e a partir daí toma a decisão de participar ou não de uma licitação. Eu parto do princípio de que o principal de uma empresa de saneamento é a água, porque basicamente eu vou ser extremamente simplista. Pega a água limpa, joga para dentro da casa dos clientes, dos usuários, pega a água suja, leva para a estação, trata e joga a água limpa de volta e faz esse ciclo, né? Meio que é igual o rim faz no nosso corpo, limpando a água, entregando e depois pegando ela suja de volta. Sim, mas a gente também não tem um sistema perfeito em que toda a água que sai da torneira vai pro banheiro ou vai pro ralo. De onde é que vem a água? Quando a EGE entra no município, de quem é a água? Tem que pagar um royalty ambiental para o município, por exemplo, para a barragem? Aqui a gente tem a barragem do Rio São Bento. Como é que é essa relação com esse insumo natural que, via de regra, não é de ninguém ou é da União, né? No Brasil, nós temos uma legislação lá de trás que já entendeu que a água tem um conteúdo econômico, né? Então, a água bruta, a água sem tratamento, ela pode sim ser vendida pelo Estado, né? Isso pode gerar um pagamento por quem explora a água, seja indústria, companhia de saneamento, né? Isso já acontece no Rio de Janeiro. É um valor módico, mas se paga ali um valor para aduzir essa água, para retirar a água bruta, tratar e distribuir, né? Essa água, ela precisa ser aduzida do corpo hídrico. Muitas vezes a gente faz um mix, né? Você tem os mananciais, os rios, né? Eventualmente você pode também trabalhar com lagoas, você pode trabalhar com poço artesiano, né? Então, são várias possibilidades de acordo com o local onde se está e com a possibilidade de tratar essa água, né? Então, a partir daí, a disponibilidade desse recurso hídrico. Então, a partir daí, passa-se por um tratamento, numa estação de tratamento, né? Primeiro é levada através de adutoras, isso é bombeado, né? Existem casas de bombas, a gente chama de boosters, né? Isso é encaminhado para uma estação de tratamento de água, lá é feito o tratamento e é distribuído às casas da cidade, né? Essa distribuição também demanda de pressurização, né? Também demanda de se manter uma pressão adequada, e existem os equipamentos para isso. Ela chega na casa do cliente, passa por um medidor, que vai ali verificar a quantidade de água que está entrando na casa do cliente, e a partir daí sobe para uma reservação que o cliente deve ter pelas normas de construção civil, né? E ele vai ter ali na sua casa a quantidade de água necessária para ele se manter, né? Essa água utilizada, ela tem o destino de chegar a uma rede, quando a uma rede de esgoto, de coleta de esgotos, né? Sim, Então, ela segue através dessa rede, aí nós vamos ter uns dispositivos que se chamam estações elevatórias de esgotos. O esgoto, normalmente, ele trabalha por gravidade, mas quando isso alcança um nível, você precisa bombeá-lo para o próximo passo, e esse bombeamento, através das estações elevatórias, fazem com que o esgoto chegue a uma estação de tratamento. Existem vários tipos de tratamento de esgotos,
É claro que isso é licenciado, o órgão ambiental analisa todo um projeto, né? Depois que se implanta, o esgoto é tratado ali e é devolvido ao corpo hídrico em condições de diluição adequadas, né? E normalmente no Brasil ele melhora a condição do corpo hídrico, porque, especialmente Santa Catarina, as normas ambientais exigem que você tenha uma remoção de carga orgânica bastante alta, de 94%. Você costuma devolver uma água clarificada nos rios, e normalmente os rios estão numa condição menos adequada, então essa água que chega, essa água limpa, ela melhora o rio onde ela é lançada. Também a remoção de fósforo e de nitrogênio. Pois é, isso que tu falou agora é interessante, eu nunca tinha parado para pensar, mas faz sentido, porque principalmente aqui na nossa região tem bastante rio poluído por conta da exploração de carvão de antigamente, né? Não tinha nem a consciência, nem a tecnologia que existe hoje. Empresas como a EGEA fazem saneamento apenas de esgoto, né? Não tem uma tecnologia atualmente que poderia, por exemplo, fazer o saneamento de um rio, né? Pegar a água do rio, limpar e jogar de volta. Acho que isso não existe ainda, né? Então, existem algumas tecnologias, mas a EGEA ainda não trabalha. O que a EGEA faz é tratar o esgoto de tal modo que dali sai uma água que precisa ser mineralizada, né? A gente tem uma estação de tratamento em Búzios, no Rio de Janeiro, é uma estação por osmose reversa. Então, ela purifica tanto a água que sai ali de uma estação de tratamento de esgotos, que você pode beber a água que até pouco se tratava de um esgoto, né? Então, toda essa tecnologia já existe. Mas no Brasil, nós estamos falando de uma condição no Brasil de uma defasagem muito grande. Então, assim, nós entendemos que, por exemplo, a resolução CONAMA fala numa remoção de carga orgânica de 60%. Se nós tivéssemos 60% de remoção de carga orgânica para todo o esgoto gerado no Brasil, já seria um passo importante, né? A questão é que hoje nós não temos nem a 60%, né? 100 milhões de pessoas aí produzem esgotos diariamente, e esses esgotos vão para um lago, vão para um rio, né? Vão para as manilhas de drenagem, isso é muito comum, né? As pessoas se interligam na drenagem e isso chega ao mar, aos rios, às lagoas, enfim, causando aí danos ambientais importantes, prejuízos à saúde da população, né? Perde-se uma oportunidade aí de valorização imobiliária também, já que esse tipo de infraestrutura é poderosa no sentido de alavancar o desenvolvimento das cidades e valorizar, né, essas áreas onde estão implementadas. O censo, o mais recente, que é de 2022, porque 2020 a gente estava numa situação que era impossível realizar o censo, então foi feito em 2022. Um dos pontos que ele indica é que pouco menos de 2/3 da população brasileira morava em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto. E esse índice era de 44,5% em 2000 e 52,8% em 2010. Ou seja, a gente vê um crescimento, mas ainda existe ao mesmo tempo, uma falta de esgoto e um baita de um campo de atuação para empresas como a EGEA evoluírem, né? Eu queria, antes de falar dessa evolução, falar do problema. Pela experiência que tu tem nessa área, por que ainda há um buraco tão grande no saneamento do Brasil? Por que o Brasil não tem saneamento espalhado em, sei lá, 95%, 99% dos lares como deveria? Saneamento é uma política pública, né? Então ela é uma decisão de governo, né? Decisão governamental, né? E até pouco tempo havia no Brasil um raciocínio de que enterrar tubulação não era algo que valesse a pena, né? Que fosse valorizado pela população. Entretanto, com o passar do tempo, né, com a poluição dos rios, com as crianças aí crescendo e passando a chamar rios de valões, né, expostas a esgotos no período de férias, nas praias, com as viroses, né,
com o sistema de saúde também bastante impactado em razão dessa falta de saneamento, né? Isso atinge também as mães que deixam de trabalhar porque têm que cuidar dos seus filhos com diarreias. Enfim, é uma cadeia assim, imensa, né, de prejuízos mesmo à população, e aí, sem contar a questão ambiental, né, tão sensível nos dias atuais, né? Então, acredito que hoje o raciocínio é diferente, só que nós temos hoje uma defasagem importante e temos um prazo curto, né? Há uma lei que determina que até 2033 a gente tenha que contar com todos os municípios, ou pelo menos 90% deles, atendidos em coleta e tratamento de esgotos. E isso é caro. Em Santa Catarina já foi feito um levantamento que isso deve representar mais de 20 bilhões, né? Então, é aí que surgem as empresas privadas, é aí que surgem essas empresas com a possibilidade de ser um apoio aos governos no sentido de contribuir para mais rapidamente implementar esses sistemas, né? Primeiro, porque essas empresas privadas, elas atendem a legislação de uma empresa privada, né? O público, ele tem uma condição mais engessada para executar obras, né? Então, obras que começam, não vão adiante, porque aconteceu um recurso dali, uma questão daqui, um licenciamento que não foi adequadamente tocado, ou o estudo não estava adequado, e isso fez com que o órgão ambiental não liberasse ali a licença para a implementação do empreendimento, né, da unidade. Então, uma série de questões que o privado lida muito bem com isso, né? Então, a gente já sabe, tem um corpo técnico que sabe que para o estudo avançar dentro do órgão ambiental, ele precisa estar absolutamente completo, mas, para além disso, precisa ser acompanhado ali, para e passo, junto com o órgão, perguntando se necessita de mais algum esclarecimento, etc, etc, né? Então, nós estamos acostumados a lidar diariamente com esses órgãos, com essas instituições, que a gente precisa, tem prazo, precisa fazer valer os contratos, né? Existem penalidades nesses contratos, caso a gente não supere esses prazos, né? Então, o privado conta com essa velocidade, né? Com essa praticidade no momento de implementar essas obras, e o privado também consegue essa alavancagem, pelo menos as empresas que estão numa condição de competir no mercado, né? Então, são altos investimentos que são ou aportados pelos acionistas, né, ou financiados, né? Então, é assim que funciona. E o privado conta sempre com uma regulação, com um olhar bastante forte em cima do privado. Então, a gente tem que estar reportando ali o tempo inteiro a agência reguladora, cumprindo indicadores, provando e comprovando o cumprimento dessas metas, né? No desenvolver também do contrato, o tempo todo é um relacionamento aí de 30 anos com um ente regulador, cumprindo, fazendo o seu papel, né? Cumprindo com o seu papel e exigindo que o contrato seja cumprido na forma como ele foi licitado. E, como você mesmo falou, tem que responder muito a agências reguladoras, ao poder público, ao Estado, ao município, ao país, em algumas situações, e é uma empresa privada, num mercado extremamente regulado. Como é que é a gestão de um negócio como esse? Qual que é a liberdade, por exemplo, de definição de tarifa? Qual que é a previsibilidade da receita, por exemplo? Como é que é gerir um negócio que você não tem total liberdade para colocar a etiqueta de preço no seu serviço? Sim. O nosso preço original é estabelecido ali na licitação. Então, no momento em que o ente público licita, ele estabelece qual é a tabela dos serviços original. A partir dali, aquela tabela, ela só é alterada pelos reajustes, né, que não podem ser considerados ganhos, né,
porque apenas atualiza a moeda, e isso acontece anualmente em todos os serviços. E ainda assim, esse reajuste passa pela agência reguladora, a concessionária encaminha para a agência valida, e a partir daí se pratica, ou alterações que estão relacionadas a revisões de contrato, cujas regras estão muito claras ali no contrato de concessão, né? Então, situações novas que não estavam previstas, mas que o poder público exige um investimento, né? Exige um aporte, cobra uma ampliação no plano de obras inicialmente previsto, alterações do ponto de vista... Vou citar uma questão, por exemplo, claro. A Covid, né, com uma situação completamente extraordinária, né, e que gerou, em alguns casos, sim, ônus para essas concessionárias que tiveram que avançar muito rapidamente implementando sistemas de abastecimento de água para proteger a população, mesmo que o contrato considerasse que esses investimentos aconteceriam mais adiante, né? Então, são situações muito específicas que fazem com que a agência reguladora refaça a conta e determine algum ajuste ali na tarifa, né? Fora isso, o valor é aquele estabelecido à partida, né? É um jogo que já começa com todas as regras dadas, e o acionista, ele sabe disso, né? Então, ali existe uma taxa de retorno prevista, né? E existe uma matriz de risco, né? E esses contratos, eles contam com uma característica, a maioria deles, uma característica de uma regulação por contrato. Então, é o que está dado a partir do ponto original, né? E, enfim, e a partir daí o acionista vai buscar eficiência, vai buscar, se ele quer um ganho diferenciado, ele tem que apresentar uma performance diferenciada também. E como é que o teu cargo de presidente acaba abrangendo tudo, né? Acaba abrangendo a operação e o financeiro também, não diretamente, mas tu está ligado aos dois pontos. Como é que é a cobrança que vem da regulação e como é que é a cobrança que vem dos investidores? Porque ao mesmo tempo que a regulação que eu digo é o poder público, né? Quem concedeu a possibilidade do serviço quer o serviço da maneira mais eficiente e barata para o cliente final, o investidor ele quer os seus dividendos, o seu lucro e tal. Como é que é essa balança no dia a dia? É um sanduíche. Porque nós temos... No caso, você está no meio, né? É isso. Nós temos que cumprir com o contrato de concessão, né? A gente faz essa administração contratual diariamente, né? Nós temos uma diretora executiva responsável por implementar os sistemas, né? E garantir a eficiência desses sistemas, operar esses sistemas. Nós temos todo um time que trata da parte de planejamento, né? E nós temos anualmente as nossas metas de performance, né? Nós temos que avançar com os sistemas, nós temos que fazer com que a água chegue ao maior número de pessoas, né? E temos um orçamento aprovado ao qual temos que atender também, né? Então, a vantagem na Egea é que ela é uma empresa, por ser privada também, mas é uma característica da empresa, ela é uma empresa com muita velocidade na decisão, né? Então, isso nos deixa numa posição mais confortável. Nós temos um orçamento que ele não é absolutamente engessado, nós temos revisões desse orçamento no decorrer do ano, né? Podemos trazer aí as demandas dos prefeitos, as demandas, as questões que surgem no decorrer do ano, e as decisões, elas são bastante rápidas. Então, a gente conta com essa celeridade, o que é um ponto, sob meu ponto de vista, super positivo para que nós consigamos fazer as entregas que a população precisa, que os prefeitos desejam, né?
Eu também gosto sempre de lembrar que, para além da entrega do serviço em si, a EGEA ela tem nós chamamos de licença social, licença para operar, muito forte, né? Nós temos uma atuação socioambiental importante nas cidades, nós temos um dever de cumprir com a brasicidade, né? Que é uma das características da EGEA. Onde ela chega, ela vai procurar falar a língua daquela população, ela vai procurar interagir, entender a população, ouvir, né? Fazer com que a população seja atendida nos seus anseios, né? E quando não é possível, qual o motivo para. Então, a gente trabalha muito próximo da população, das instituições com e sem fins lucrativos, a parte social também é bastante importante para a gente, né? E um raciocínio de inclusão social. A gente está aqui para cumprir o contrato, mas nós temos um olhar muito especial para a população que mais precisa, distribuindo ali a tarifa social, procurando essa população para que todos tenham acesso à água potável e à coleta e tratamento dos esgotos. Para fechar, vamos falar de investimento, e eu vou fazer uma comparação aqui com um outro tipo de concessão que eu já trouxe ao programa, que é a concessão das estradas. Eu já conversei com o diretor de operações da CCR da CCR Via Costeira, que é a nossa, que atende aqui o sul de Santa Catarina. Sim. E a concessão de rodovia é basicamente o seguinte: eles ficam obrigados a realizar alguns investimentos, normalmente a rodovia principal não, mas as vias lindeiras, algumas questões estruturais. Aí, se por acaso for substituído o concessionário, fica a mesma estrada, só muda quem presta o serviço e vem outras obras. O quão isso é semelhante à concessão do sistema de saneamento? Por exemplo, se troca a empresa ou se assume no lugar do ente público, usa a mesma estação de tratamento, usa os mesmos encanamentos, o quanto que é necessário derrubar o anterior e fazer um novo, e o quanto é reaproveitado? Isso vai aparecer lá no edital. No momento que o governo tomou a decisão, ele abre há um momento em que os competidores têm acesso a esses sistemas, e no momento deles projetarem o que nós vamos fazer, lá já está escrito como que o poder público está entregando, né? Uhum. E quem vai entrar vai dizer se vai precisar de construir, reformar, ajustar, né? E vai colocar isso no preço também. E ao longo dos anos é necessário uma manutenção desse inventário de bens. A agência reguladora recebe esse inventário o tempo todo, né, ano a ano, e o poder público também. E ao final do contrato há a obrigação de entregar todos esses ativos performando, né, em excelentes condições de uso, para que o poder público possa continuar. Não é muito simples retirar uma companhia que venceu uma licitação de um local, de uma cidade, Normalmente a gente considera o final do contrato, né? Essa situação de retirada de uma companhia é uma situação absolutamente excepcional, por descumprimento grave do contrato de concessão, né? Falta de capacidade de investir, né? Seria algo desse tipo, né? Sem condições de cumprir com as exigências regulatórias, sem condição de cumprir com uma lei que prevê, por exemplo, a universalização em 2033, né? Então, é nesse sentido que podemos chegar a uma situação de retirada de uma empresa. Mas essas obrigações dessas empresas privadas que estão nas cidades, elas estão descritas no contrato de concessão, né? Assim, de forma minuciosa. E quando a gente olha para o edital, é quase que uma transcrição do edital mesmo, né? É um edital que passa pelo Tribunal de Contas, né? Antes disso, que passa por audiência pública, né? Que é discutido nas câmaras, que conta com uma lei autorizando o poder público, né, a fazer uma licitação. Então, são temas já bem amadurecidos até você chegar no contrato de concessão.
Reginalva, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos e por explicar por dentro um serviço que quem não tem deveria ter, e isso não é obrigação da pessoa, é muito mais obrigação do poder público, a não ser que você mora num prédio que ainda não se ligou na rede de esgoto, então eu já reforço que o pedido se ligue na rede de esgoto, porque até o esgoto funciona melhor quando está todo mundo ligado, né? O fluxo funciona melhor, né? Quem tem rede passando na porta deve, num país hoje que nós vivemos, deve se sentir prestigiado e não pode perder a oportunidade de se interligar na rede, dar uma destinação adequada ao seu esgoto, proteger seus filhos, sua família, proteger seu entorno, seus vizinhos, né? Proteger sua cidade. Deixa eu tirar uma dúvida, então. Quando a gente vai para outros países, Europa, Estados Unidos, é muito normal jogar papel higiênico, por exemplo, no vaso. Eu tenho que perguntar isso. É a maior especialista dessa área que eu conversei até hoje. Isso atrapalha, isso estraga mesmo o esgoto? Isso é muito ruim aqui no Brasil? Ou é um mito? Eu sei, absorver essas coisas, pelo amor de Deus, não, mas papel higiênico? Sim. Isso atrapalha porque a nossa pressão de descarga aqui é diferente da pressão de descarga lá. Tá? O sistema sanitário de lá, do banheiro, é diferente do nosso, tá? E para o nosso sistema de tratamento atrapalha, isso causa obstruções, nós temos o hábito de jogar também óleo nas redes, óleo junto com papel cria obstrução ali na tubulação, né? E isso causa extravasamento nas ruas, tá? Então, é assim que funciona. Tá explicado. Reginalva Santana Moreb, muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigada a você, Arthur. Foi um grande prazer falar com você. Um ótimo dia a todos. A Reginalva, que é a presidente das unidades da AEGEA em Santa Catarina, a AEGEA que está em diversos estados do Brasil. Você pode já ter ouvido falar, assim como eu ouvi pela primeira vez falar, porque é uma das empresas que está no portfólio da Itaúsa. Também está no Fundo Soberano de Singapura, e se você não conhece Singapura e acha que é só um paizinho lá no meio da Ásia, pesquise, que é uma das maiores potências mundiais, só não é em tamanho, porque é basicamente uma cidade, mas de inovação, de PIB per capita, de evolução e complexidade da economia. Singapura é um case a ser estudado. Então, esses dois monstros são investidores da AEGEA, essa empresa que em Santa Catarina está em Penha, São Francisco do Sul, Camboriú, Bombinhas e Palhoça. E foi mais uma entrevista especial aqui dos 60 Minutos. Espero que você tenha gostado. Se está acompanhando pela rádio, convido você a acompanhar as entrevistas no YouTube. Essa entrevista, inclusive, está lá também no YouTube, no canal dos 60 Minutos, que é youtube.com/60 Minutos 1007. E se você está no YouTube, dá uma passeada aí no canal, que tem bastante conteúdo de primeira. E eu volto na próxima. Até mais.